planejamento e aspectos logísticos e ambientais das obras de melhoria nos aeroportos da Amazônia. Vamos receber Yan Li Bihan, ele que é diretor técnico da Vinci Airports no Brasil. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Sou Yan Li Bihan, diretor técnico da Vinci Airports aqui no Brasil. Bom, vou aproveitar para fazer um momento de publicidade também da Vinci, mas somos operador aeroportuário, somos o líder no mundo de capital privado, okay? Não temos nenhum capital público, pertencemos a uma empresa, um grupo francês, de origem francesa, que chama Vinci, e que desde seu início se concebeu como construtor e concessionário, não? No caso, aqui no Brasil, nunca trabalhamos com nossa construtor, mas ultimamente temos crescido na África. Acabamos de assinar um contrato no Cabo Verde, é bastante importante para nós e um dos objetivos do grupo é crescer nesse continente. E há 2-3 semanas acabamos de ganhar uma participação de controle em 3 aeroportos no México, não? Então, o México é, como o resto da América Latina, como o Brasil, muito importante no crescimento do transporte aéreo, é muito resiliente. Hoje, o México se recuperou da pandemia, não? Está a níveis acima de 2019. Então, é um investimento bastante estratégico nesse momento, não? Isso leva o grupo a ter mais ou menos 70 aeroportos no mundo, não? Agora, o que atrai aqui nós é nossa expansão no Brasil. Hoje temos 8 aeroportos, começamos em Salvador em 2017, inclusive apresentei as obras de Salvador nesse fórum na época, trouxe bastante sorte, então espero que seja o caso para as obras do Norte. E hoje, além do aeroporto de Salvador, temos esses 7 aeroportos na região amazônica, ganhamos eles num contexto pandêmico, e aqui o importante disso, a pandemia afetou a todos, em particular o setor aéreo, não? Mas mostrou para o grupo, um grupo francês com investidores de fundos de inversão, de diversas geografias e origens, a resiliência do Brasil, não? E em suas instituições, em sua capacidade, digamos, de desenvolver modelos de negócios de concessões. Então, em plena pandemia, com tráfego realmente baixo, com muita incerteza sobre o futuro da aviação, nesse momento, decidimos continuar na frente e fazer esse investimento, não? É um contrato de 30 anos, não? Começou a valer em outubro do ano anterior e será dividido os contratos ANAC são divididos em várias fases. A primeira fase é uma fase sempre de toma do controle, que é a fase 1A, e o que chamamos nós internamente dos quick wins, não? Digamos que o operador anterior às vezes já não tinha caixa ou já não fazia manutenção de certos elementos, então temos que entrar e rapidamente, em 6 meses, tratar de levantar o nível de serviço, não? E ao mesmo tempo começa a correr o que é realmente o investimento em obras, em melhorias, o que o público vai perceber, que é a fase 1B. É uma fase relativamente curta, geralmente, no caso são 36 meses, e no qual será feito a maior parte do nosso investimento, não? Então, a projeção é de 1,4 bis nos próximos 30 anos, okay? Números mais ou menos fechados. Aqui o interessante é que, contrariamente a outras concessões, estamos fazendo um investimento muito alto na frente do total, com quase 60% do investimento. E esse se divide, a sua vez, em uma parte, quase a metade disso são LADOAR, que nós chamamos, mas são trabalhos de terraplanagem, de conformidade do regulamento aeronáutico, enfim, são questões muito ligadas à segurança das operações. E relativamente pouco na parte civil, normalmente, para uma concessão. E em particular, nem o aeroporto de Manaus, que vai receber mais investimento nessa parte, senão são os aeroportos de Boa Vista e Porto Velho que eram mais carentes. Aqui, quais são nossos desafios? De novo, nós, como o colega falou, somos concessionários, não somos empresários, então vemos o negócio de um ângulo um pouco diferente, não?
Aqui não tem uma complexidade de engenharia, essas obras realmente são intimamente simples, mas uma complexidade muito planejamento, é uma complexidade de logística, basicamente, não? Para fazer acontecer, não? Então, a disponibilidade de material, de mão de obra, estão em regiões muito remotas no Brasil, realmente é quase outro Brasil no aspecto de transporte, não? Está com pouca ligação com o resto do país, não? E problema grande que os problemas das chuvas, o controle das chuvas afetam os rios no aspecto de poder levar os materiais, mas afetam também para poder fazer a obra, não? Então precisamos da chuva para levar o material, mas precisamos de menos chuva para fazer a obra, basicamente. Então eu brinco aí com a equipe, mas temos 2 temporadas no norte, a que chove o dia todo e a que chove todos os dias, não? Então basicamente é o que temos que fazer acontecer. Uma parte administrativa que para, obviamente, alguns de vocês é quase natural de tratar com muitas prefeituras ou diferentes estados. Nós, geralmente, não acontece porque o aeroporto está em uma cidade, em um estado, não? Então, aqui, nos abre um pouco os olhos sobre prefeituras, sobre relacionamento com 4 estados, não? Vou dizer assim, mundo de regulamentação local que estamos mergulhando, não? Com uma ausência de licenças prévias do operador anterior, de tipo Alvarás, AVCBs, coisas assim, não? E com muitos dilemas do ovo da galinha, o que vem primeiro, o Alvará ou o AVCB, enfim. Então, estamos em discussões aí o tempo todo para fazer acontecer, não? E último, como concessionário, o aspecto financeiro é o que fazemos, não? São investidores em infraestrutura, é bem importante, não? Estamos em um contexto que todo mundo sabe, com uma inflação nos preços que nos deu pouca visibilidade nos últimos 12 meses, não? Hoje parece estar um pouco mais calma a coisa, umas taxas de juros que estão subindo, são projetos financiados, não é 100% capital nosso. E esse financiamento, geralmente, fazemos o que chamamos non-recourse project finance, não? Então, a concessionária, a sociedade que se cria para fazer, tem que, com seus recursos, suportar o projeto. Esse é um desafio que já tínhamos da época de Salvador, tem amadurecido o mercado financeiro no Brasil, ainda assim, tem certas questões que não são completamente, como dizer, tão comuns como pode existir nos Estados Unidos ou na Europa, e é um trabalho contractual com nossos empreiteiros, um trabalho contractual com os bancos, não? Então, para fazer acontecer esse contrato de concessão com a ANAC é nosso cliente, não? Nós somos a contratada ANAC, no caso, não? Temos dividido em 2 grandes momentos, estratégias de contratação. Baixo uma modalidade de PC, temos hoje 80% do caminho crítico que vai ser contratado. Esses contratos já estão fechando, não? E começaram pronto a fase de detalhamento dos projetos e fazer a vida acontecer. Um deles é para a localidade de Porto Velho e Boa Vista, e um contrato do Ladoar, que é provavelmente um dos mais desafiantes em termos de logística, que são para os outros 5 aeroportos, não? Sendo Tabatinga, Tefé, nas Amazonas, Cruzeiro do Sul e Rio Branco no Acre, não? Também aí aprendi que o Acre existia, foi a primeira vez que fui lá, meus colegas falaram, você conhece o Acre? Enfim, e o aeroporto de Manaus, que é nosso carro-chefe em termos que suporta realmente o modelo de concessão e o aeroporto de Manaus no caso, não? Além disso, temos outros contratos, uns 30 contratos principais, provavelmente acima de 500 mil a R$1 milhão para poder levar. São contratos, geralmente, fazemos turnkey, é normal na vida de uma concessionária aeroportuária ter esse tipo de contratos, não? E pouco disso está nesse caminho crítico para entregar as obras em tempo para a ANAC e evitar, obviamente, as penalidades ligadas a esses contratos. Basta um investimento em sustentabilidade e
realmente a Vinci Airport há mais de quase 10 anos vem apostado na sustentabilidade. Hoje se está tornando, vou falar assim, parte do nosso DNA da indústria, é uma coisa que não podemos iludir. Temos passageiros, inclusive, que hoje decidem seu modo de transporte segundo a poluição, o carbono. Inclusive, temos funcionários que não querem trabalhar mais conosco porque acham que nossa indústria é demasiado poluente. Não? Então, é um verdadeiro desafio no qual estamos a enfrentar. E aí dividimos em 6 pontos estratégicos essa política. Não? Então, a biodiversidade e a proteção animal. No aeroporto é relevante porque o risco de fauna é grande para a operação e a vida humana, não? Em caso de pássaros entrar colidir contra os aviões. O zero uso de pesticidas então, também é relevante porque no aeroportos tem muita área verde, muita grama que se ocupar, diminuir a metade nosso consumo de água, reciclar 100%, evitar o aterro de todo o lixo produzido, reduzir nossa pegada de carbono e chegar para 2050 a ser completamente neutro, o net zero, que é diferente de neutro ainda, em nossas emissões de carbono. E, bom, finalmente, ter um sistema ISO 14001 que certifique o todo e faça tudo funcionar. Bom, isso como se traduz no norte, se traduz em investimentos em cada desses sectores. Não? É importante, o investimento é uma coisa, mas tem a gestão. Não? E, como concessionário, temos desenvolvido muito método de gestão e eu diria que 50% do caminho é a gestão e outros 50% talvez são investimentos. Aí temos o tratamento da água, há pouco estamos falando dos esgotos, mas nossos aeroportos hoje vão sofrer mudanças para tratar a água, para reusar a água. Hoje, no caso de Salvador, somos o primeiro aeroporto na América, ao menos, talvez no mundo, a ter zero rejeito de água. Não? 100% da água é reciclada, e achamos que é um modelo a continuar. O lixo, isso vai ser muito desafiante, porque não tem cadeias de lixo em muitas das prefeituras, não existe a valorização do lixo. Então, estamos vendo como vamos a trabalhar isso, como valorizar e, logisticamente, levar o lixo hacia os centros de valorização. E, entre outras coisas, a energia e a redução do carbono. E isso passa por energia renovável, nos casos. Os aeroportos, geralmente, beneficiam de áreas operacionais patrimoniais bastante grandes, não? A qual se podem aproveitar muito bem para fazer essas energias renováveis. E que, a certo ponto, nos ajuda a ter uma certa certeza nos nossos OPEX de energia elétrica ao longo dos 30 anos e é virtuoso para justamente temas de financiamento ou controle de custo. Não? Enfim, para já, acabando, aqui o aeroporto de Porto Velho, mas enfim, é uma obra típica, vamos dizer, dessas outras obras, na qual vocês verão obras de terraplanagem, drenagem, conformidades, algumas coisas de balizamento, de energia, enfim. E o aeroporto de Porto Velho vai sofrer uma expansão, um aeroporto relativamente pequeno, uma expansão também modesta, vamos falar esses temas, mas vai ter uma esponja de embarque, não? Então isso é bastante significativo para a prefeitura e o estado de Rondônia, que está apostando seriamente a sua conectividade internacional e, seja o caso, um estado que nos tem recebido muito bem, nos tem aberto as portas, ajudado em muito dos trâmites. Então, essa é basicamente a expansão, como verão, não é em proporção, não é uma coisa muito complexa, nem muito grande. Aqui é a visual externa, não? E, enfim, para acabar, esse é lema da Vinci, não é? O verdadeiro sucesso, o sucesso que se compartilha. Nós temos a sorte, a fortuna de ter chegado ao Brasil, de ter achado muitos bons parceiros, construtores, desenhadores, que nos têm acompanhado desde 2017. E pouco é isso, não? Que buscamos criar. São parcerias de longo prazo. Estamos aqui há 30 anos, não somos investidores que fazem golpe e saem com os ganhos, não? Nós realmente apostamos nos países, não? Então, não queria deixar de agradecer, e talvez alguns de vocês estão aqui, que nos têm apoiado ao longo desses anos. Enfim, isso é tudo. Agradeço a atenção de todos.
Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês se candidataram à concessão nos aeroportos da região amazônica, vocês souberam antes que não tinha rocha lá, pedra? Sim, e não vou falar o contrário, porque o responsável técnico fui eu, então... mas sim, sabíamos. Acho que é parte do incremento em custos do investimento, e justamente essa parte falta completa de materiais. Agora, tem aeroportos, não tem militares que chegaram lá na época e construíram, não? Então acho que a gente vai conseguir também fazer. Bom, obrigado. Obrigado a você.